Vai prestar o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais? Então se liga aqui no nosso momento Premonição Polícia Penal Minas Gerais. Vamos tratar aqui um assunto chamado livramento condicional. Este é um benefício, livramento condicional, é um benefício para as pessoas condenadas à pena privativa de liberdade. O que é uma pena privativa de liberdade? Rasga a barriga da pena privativa de liberdade, abre dentro dela, você vai ver lá, pena de reclusão, detenção e prisão simples. Penas privativas de liberdade. Quem for condenado à pena privativa de liberdade, desde que preencha alguns requisitos, poderá desfrutar de uma liberdade antecipada. O livramento condicional é uma liberdade antecipada. Está aqui a condenação. O indivíduo está cumprindo a sua pena e, de repente, ele vai e ganha uma liberdade e cumpre o resto da pena em liberdade. O livramento condicional diminui a pena? Não. Ele apenas adianta a liberdade. Para que o indivíduo cumpra esse livramento condicional, ele precisa preencher requisitos. Depois que ele preencher os requisitos, para desfrutar desse benefício, enquanto ele estiver nessa liberdade, desfrutando do benefício, ele vai cumprir algumas condições, que a gente chama de período de prova, correto? Então, o livramento condicional, ele está previsto no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. Lá no edital de Minas Gerais, na parte de direito penal, nós não temos lá o artigo 83 que fala do livramento condicional. Mas na legislação especial do edital, cobra a Lei de Execução Penal na integralidade. Então eu aposto muito no assunto de livramento condicional. No artigo 131 da Lei de Execução Penal, que fala das condições, esse período de prova, depois que ele ganha a liberdade, o período de prova, essas condições que ele vai ter que cumprir durante esse livramento antecipado, faz referência ao artigo 83 da lei do Código Penal. A LEP faz referência ao artigo 83. Então, para que nada fuja ao nosso controle, vamos estudar aqui os requisitos para o benefício que está no artigo 83 do Código Penal. Depois que ele consegue o benefício, as condições, o período de prova, nós vamos encontrar lá no artigo 131 da Lei de Execução Penal. Beleza? Então vamos comigo aqui. Bom, para que o indivíduo, a pena privativa de liberdade, possa conseguir o livramento condicional, ele precisa preencher requisitos objetivos e requisitos subjetivos. O requisito objetivo, bom, é a previsão do benefício na lei. A lei prevê o benefício e caso o caso concreto se encaixe nesta previsão legal, cumprindo esses objetivos, esses requisitos. Agora, cumpriu esses requisitos, automaticamente já terá o benefício? Não terá. Por quê? Porque a lei fala o seguinte, olha, tem que preencher esses benefícios aqui para criar a possibilidade do benefício, mas também tem que merecê-lo. Tem que merecer. E o merecer é o quê? Requisito subjetivo, vai depender da pessoa. Então vamos lá. Primeiro requisito objetivo, pena privativa de liberdade igual ou maior a 2 anos. Qualquer pena privativa de liberdade pode ter direito ao benefício do livramento condicional? Não. Primeiro requisito, pena privativa de liberdade igual ou maior a 2 anos. Segundo requisito objetivo, é o tempo de cumprimento de pena. E aqui tem uma variação a depender da situação deste condenado, né? E aí nós temos que ficar atento. O primário, o condenado primário, aquele que não é reincidente. E o que é o reincidente, professor? Reincidente é aquele que cometeu uma conduta criminosa, foi condenado, sentença transitou em julgado, foi condenado, sentença transitada em julgado, e ele comete nova conduta criminosa depois de ter sido condenado, sentença transitada em julgado. Esse é um reincidente. No caso do primário em crime doloso, que não é reincidente, ele tem que cumprir o quê? 1/3 da pena. 1/3 da pena para o primário em crime doloso. Reincidente em crime doloso. Cometeu outra conduta criminosa, dolosa, depois de ter sido condenado, transitado em julgado. Metade da pena. Metade da pena. Primário, 1/3. Reincidente, crime doloso, metade da pena. Cuidado, cuidado. É doloso, é doloso. E os crimes hediondos ou equiparados? 2/3 da pena. Aqui pesa mais um pouquinho. 2/3 da pena para aqueles que são condenados a crimes hediondos ou equiparados. Agora, chamo a atenção dos senhores aqui para uma observação. A possibilidade de vedação. O indivíduo vai
ter o seu direito do livramento condicionado vedado. Ele não vai poder ter esse benefício em quais situações? Quando for reincidente específico nos crimes de hediondos ou equiparado. Professor, esse reincidente específico precisa ser o mesmo crime hediondo ou equiparado cometido duas vezes? Ou seja, cometeu um crime hediondo X, foi condenado, transitado em julgado e voltou a cometer o mesmo crime hediondo? Não, não é necessário. Os tribunais entendem que a reincidência específica seja qualquer crime hediondo ou qualquer crime equiparado. Então, qualquer crime hediondo ou equiparado. Cometeu um crime aqui de estupro de vulnerável. Foi condenado, transitado em julgado. Posteriormente, tráfico de drogas. Olha, não foi a mesma conduta criminosa, mas são hediondos, são equiparados. Tanto faz hediondos ou equiparados, eu tenho aqui uma reincidência específica. Tanto faz hediondo ou equiparado, qualquer um dos dois, após a condenação transitada em julgado de um cometer o outro, será considerado reincidente específico. Correto? Então não precisa ser a mesma conduta criminosa. Outra situação que vai estar vedado o livramento condicional, quando os crimes hediondos ou equiparados tiverem resultado morte. Se houve resultado morte dentro dos crimes hediondos ou equiparado, é vedado o livramento condicional. Está aqui os requisitos objetivos. Muito cuidado. É pequeno, dá para memorizar e é necessário memorizar. Correto? Preencheu aqui. Já tem o benefício? Não. Vamos preencher os requisitos subjetivos. Vamos depender agora da pessoa. Vamos analisar a pessoa agora para ver se é merecedora do benefício previsto, já que preenche os requisitos subjetivos. Primeiro objetivo, requisito subjetivo. Bom comportamento. Certidão carcerária. O diretor do estabelecimento prisional vai ter que mandar lá a certidão carcerária, né, para poder constatar o bom comportamento. E essa novidade aqui, né, no pacote anticrime, sem falta grave nos últimos 12 meses. As faltas graves, a lei de execução penal traz lá no artigo 50 as faltas graves, né? Então é importante estudar também para a nossa prova a lei de execução penal no artigo 50, as faltas graves e suas apurações. Terceiro, bom desempenho no trabalho. Por que está aqui como requisito subjetivo bom desempenho no trabalho? Bom, porque lá na lei de execução penal existe a previsão da obrigatoriedade do trabalho para o preso condenado. O preso condenado é obrigado ao trabalho mediante as suas aptidões. Ele tem uma aptidão para fazer o trabalho, ele é obrigado a fazê-lo. Correto? Preso condenado, preso provisório, o trabalho é facultativo. Depois, aptidão para prover subsistência honestamente. Você vai conseguir, nessa liberdade antecipada, se cuidar, se manter de forma honesta? Ele tem que comprovar isso. É o requisito subjetivo. Seja uma carta de emprego, local onde vai morar, quem vai ampará-lo, tudo isso tem que estar aqui constando como requisitos subjetivos. Depois, reparar o dano da infração penal, se possível. Se possível, ele tem que reparar o dano da infração penal. Também está lá como requisito subjetivo. Depois eu tenho o parágrafo único do artigo 83 que fala o seguinte: que para a concessão do livramento condicional no caso de criminosos que cometeram conduta criminosa, dolosa, com violência ou grave ameaça, existe a necessidade de comprovar que esse indivíduo não vá novamente cometer uma conduta criminosa. Puxa vida! Como é que é isso? Isso precisa avaliar ele para ver se ele tem disposição para poder cometer novamente a conduta criminosa. Como é que se avalia isso? Isso é o chamado exame criminológico. Está lá previsto na lei de execução penal. O exame criminológico é para medir esse grau de periculosidade, possibilidade do indivíduo cometer novas condutas criminosas. Este instituto do exame criminológico, ele se realiza por uma equipe multidisciplinar, composta de assistente social, psicólogo, médico, psiquiatra, e ali vão laudar para ver ali se aquele indivíduo tem predisposição para poder cometer condutas criminosas novamente ou não. Este exame criminológico não está obrigatoriamente. Os tribunais entendem
que vai depender do caso concreto e a decisão é do magistrado. O juiz da execução penal, o juiz que acompanha a execução da pena, neste caso aqui, vai avaliar caso a caso se há necessidade ou não. Então, o exame criminológico, entendimento dos tribunais, não há obrigatoriedade. Existe, então, a análise de caso concreto e o juiz vai decidir. Se aplica a necessidade do exame ou não. Correto? Então, vimos aqui os requisitos objetivos e subjetivos para o livramento condicional. Depois eu volto com vocês aí para falar das condições, porque aqui ele conseguiu o benefício. Agora, para desfrutar do benefício, vai ter que desfrutar obedecendo condições. E essas condições também é pega na sua prova. Forte abraço!